turminha, boa tarde, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar nosso livro, nossa apostila de história, na página 20, essa página aqui, que tem como título Diferentes Culturas, Diferentes Histórias. Então nós vamos aprender um pouquinho de algumas histórias de várias culturas diferentes espalhadas pelo mundo. E é incrível conhecer culturas diferentes, não é mesmo? Aqui no nosso próprio país, se nós pararmos para analisarmos, vamos ver que existem culturas diferentes. A região sul tem tradições, costumes bem diferentes da região norte, da região nordeste e assim por diante, né? Por sermos um país muito grande, nós temos essas diferenças culturais e isso só torna a nossa cultura ainda mais rica. Então é importante conhecermos diferentes culturas, não só do mundo, mas também do nosso país. Então é isso que nós iremos ver nessa nova unidade da nossa apostila. E para começar, nós vamos contar aqui um mito, tá? Um mito africano que tem origem num território onde hoje em dia é o país de Gana, tá? E essa história, ela conta um pouquinho a origem do nosso planeta, a origem da história do mundo, na verdade, né? O nosso planeta não, o planeta já existia, mas das histórias, porque a história é muito importante. A história conta o que aconteceu para a gente saber qual a história, qual a origem, qual os acontecimentos que precederam a nossa estadia aqui na Terra, né? Antes de nós estarmos aqui, né? O que acontecia aqui? Então é muito interessante. Então hoje eu vou contar para vocês a história da Anansi. Anansi era uma aranha sábia, muito sábia. Só que a Anansi gostava de histórias. Só que naquela época, ela morava aqui na Terra, naquela época não existiam histórias na Terra. Não existiam, já imaginou um mundo sem história? Não existia. E aí a Nancy teve uma grande ideia. Vou procurar o Deus das histórias, Niamey. E aí o que ela fez? Ela teceu uma teia e foi subindo até o céu. Subiu até lá em cima. E aí quando chegou lá, ela falou pro Niamey: eu quero histórias para minha terra. Eu quero contar histórias. Eu quero que você dê histórias para lá. Porque Niamey era o Deus das histórias. Mas aqui não existia. Então Niamey falou assim: Nancy, você quer histórias? Então eu vou te dar 4 tarefas. A Nancy falou: tudo bem, pode me dá essas tarefas aí que eu vou fazer. Só que Niamey pensou assim: vou dar 4 tarefas quase impossíveis para essa aranha. Vamos ver se ela vai fazer. E as tarefas eram que ela tinha que capturar 4 seres quase impossíveis de serem capturados. Uma piton, que era uma cobra enorme que podia comer um humano de uma vez. Uma vespa, que sempre andava em várias quantidades. Uma fada, que ninguém conseguia pegar uma fada. E um leopardo, que tinha vários dentes, que poderia comer facilmente a Nancy. A Nancy, muito esperta, desceu para a terra e junto com a sua esposa teve a ideia de criar uns truques para pegar esses seres. E conseguiu. Ela fingiu que ia medir se a piton era maior que uma folha de bananeira. E enquanto a cobra se esticou todinha para ela medir, ela fez uma teia bem rapidinha e prendeu essa cobra. E levou lá para Niamey. Depois ela fez um buraco na terra e botou várias folhas. No outro dia, o leopardo estava lá dentro, caído, pedindo ajuda. Ela foi e fez o quê? Capturou ele e levou para Niamey. Depois, ela fez uma bonequinha, amarrou uma cordinha e ficou fingindo que era uma pessoa. E a fada, coitada, foi lá querer comer a comidinha que a bonequinha estava segurando. E quando a fada estava comendo, a aranha se aproveitou, foi lá e pegou a fadinha. E fez a mesma coisa com a vespa. Enganou a vespa e também capturou. E levou todos esses seres
para Niamey. Niamey ficou impressionado que a Nancy conseguiu capturar aqueles 4 seres quase impossíveis. Então o que ele fez? Mandou várias histórias aqui para a Terra. E a Nancy ficou muito feliz, porque agora ela tinha várias histórias para contar pelo mundo. Então, essa história é uma história de origem africana que dá um sentido, né? Conta uma história que daria origem às histórias do mundo, né? É um mito, não aconteceu de verdade, mas é como se fosse uma explicação do que poderia ter acontecido. Essa é a função dos mitos, das lendas, né? Criar uma explicação fantástica para o acontecimento, a origem das coisas. Então aí na página 20 tem algumas perguntinhas que vocês vão responder depois de ler essa história. E aqui na página 21 temos uma atividade, tá? Que tá falando assim: compartilhando histórias. Você gosta de ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, uso de remédios naturais ou até mesmo de como era a vida antigamente. No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. As pessoas aprendiam assim, contando histórias umas para as outras. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Você se lembra de algo que aprendeu com os adultos responsáveis por você? Então aqui embaixo tem a atividade. Registre conhecimentos que você aprendeu com pessoas mais velhas por meio da oralidade. Pode ser uma história do passado, uma receita culinária tradicional da sua família, uma forma natural de tratar doenças simples e outros saberes que você aprendeu com alguém aí. Então você vai escrever na letra A o que você aprendeu e na letra B quem foi o responsável por te ensinar isso. Depois vocês vão ter que gravar um vídeo e explicando, né, o que vocês aprenderam, quem te ensinou. Pode ser várias coisas, pode ser alguma história fantástica que você tenha aprendido, alguma coisa de comida que você aprendeu a fazer, algum comportamento que você aprendeu, coisas que podem ou que não podem ser feitas, tá bom? É isso que vocês vão fazer. E aí, a tia vai colocar para vocês também uma outra história, né, de origem africana que vocês irão ler. E eu quero depois que vocês pesquisem, tá? Uma história africana, de origem africana, diferente da que eu vou colocar, tá? Não pode ser a mesma. E também me enviem para eu saber, contando, né? Me enviem um videozinho contando pra tia o que você aprendeu dessa história, que história que você aprendeu, o que essa história conta, tá bom? Esse vídeo dessa história não é pra hoje, é só pra segunda-feira, ok? O de hoje, vocês irão fazer uma aranha, tá? Vão tirar foto com a aranha Nancy, vão mandar pra mim. E vão ler a outra história, tá? E aí no caderno de vocês, depois de vocês tirarem a foto no caderno de história, vocês vão colar lá a Nancy e fazer um resumo dessa história, tá? O que você aprendeu sobre a história da Nancy, tá bom? Combinado? Então, beijo. Façam as atividades por cá.